Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Lucas, capítulo 2, versículo 39 e 40. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Ali, o menino foi crescendo saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Hoje, eu vim aqui conversar com você que está me ouvindo sobre esse pequeno trecho que fala sobre o favor de Deus sobre a vida de Jesus. Esse é um trecho tão bonito que fala sobre a infância de Jesus, quando ele vivia em Nazaré e crescia em sabedoria e era forte e saudável. E quando nós ouvimos isso, nós percebemos que a presença de Deus era na vida de Jesus e como isso era belo. E eu quero convidar você nesse momento e ressaltar um ponto de vista ao qual eu gostaria que você se colocasse nessa posição, do quanto você fortalece e alimenta a presença de Deus em sua vida. Aqui nesse contexto, diz que os pais de Jesus, eles foram levaram Jesus, para cumprir as exigências da lei. Eles foram apresentar Jesus, fizeram lá, o ato de circuncidá-lo. E eles fizeram e cumpriram todas as exigências pedidas, E voltaram para casa e continuaram obedecendo ao Senhor. E ali Jesus foi crescendo, saudável e forte. Nós estamos hoje vivendo uma geração que muitas e muitas crianças têm sido acometidas por problemas mentais, psicológicos, problemas físicos. Nós estamos vivendo uma geração que até mesmo os adultos estão sendo acometidos por problemas na saúde. E eu quero dizer a você que está me ouvindo que essa mensagem, ela tem o intuito de convidar a você a fortalecer a presença de Deus como algo que vai mudar a sua vida. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Se a gente parar para olhar, muitos dos resultados que nós temos hoje e resultados negativos em nossa vida estão ligados à falta da presença de Deus. Quando a gente lê e vê que Jesus crescia saudável e forte e que ele crescia em sabedoria e que ele tinha o favor de Deus, a gente pode olhar e falar, não, mas ele era o filho de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu posso dizer a você que não é só sobre o fato de Jesus ser o Filho de Deus, mas é sobre a presença do Espírito Santo de Deus, sobre a presença de Deus, sobre a nossa vida, que pode mudar todas as áreas da nossa vida. Hoje o meu convite a você que está me ouvindo é que nós possamos enxergar que muitas das coisas que acontecem na nossa vida podem ser mudadas se nós potencializarmos a presença de Deus no nosso dia, se consagrarmos tudo o que nós fizermos. Tem um louvor que diz que quando nós colocarmos tudo no altar, aí as coisas vão fluir em nossa vida, poderemos prosperar. E o convite hoje a você que está me ouvindo é que você comece nesse momento a olhar para você, para sua família, para aqueles que te cercam e começar a consagrar ao Senhor. Se você tem filhos, netos, sobrinhos, se você mesmo precisa estar consagrando a sua própria vida para que assim você possa ser como Jesus, receber o favor de Deus. Sabe, muitas pessoas não conseguem sequer viver a paz que excede todo o entendimento. No Salmo 51, Davi diz, Deus, tire tudo de mim, menos a sua presença. Olha, Davi, ele tinha a ciência da importância da presença de Deus. Hoje, muitas das vezes, nós estamos muito mais preocupados com as coisas materiais, e eu já falei isso em outros áudios, e eu volto a ressaltar, porque é uma coisa que nós precisamos transformar na nossa mente. A importância da presença de Deus é muito superior às coisas terrenas.
E eu quero dizer a você que muitas das vezes nós estamos tão preocupados com o que comer, com o que vestir, que nós não potencializamos a presença de Deus. Eu mesma me coloco nessa posição porque eu sei que a nossa rotina ela é muitas das vezes cansativa, nós precisamos dar conta de muitas coisas, mas nós precisamos priorizar a presença de Deus. Quando Davi disse, Senhor, retire tudo de mim, ele disse claramente, eu não me importo se o Senhor tirar o reinado, a coroa e todos os tesouros que já tem me dado. Só não tira de mim a sua presença. Por quê? Porque Davi, ele viveu a vida dele inteira, exatamente como Jesus. Davi também cresceu forte e saudável, porque tinha o favor de Deus sobre sua vida. E perceba, Davi ele foi treinado no pasto, no meio de ovelhas. E se nós olharmos com olhares humanos, nós vamos pensar, nossa, coitado, olha a vida simples que ele levava. Mas se nós olharmos de uma maneira espiritual, nós vamos perceber que o ato que Davi, que trouxe para Davi muita honra foi o ato de vencer Golias em uma batalha. E eu não estou fugindo do contexto, estou querendo dizer a você que está me ouvindo que perceba o tamanho do favor de Deus. Todos olhavam para Davi como alguém pequeno, mas Davi era grandioso, porque tinha o favor de Deus. E assim também é nas nossas vidas. Quando nós buscamos a presença de Deus, quando potencializamos Deus, Ele traz para a nossa vida o favor dEle. Nós somos mais saudáveis, estamos sempre fortes, e até os nossos filhos e filhas, netos, sobrinhos, eles crescem saudáveis e fortes. Olha, eu quero compartilhar com você que está me ouvindo um exemplo muito simples. Há um tempo atrás eu estava num parque de diversões com alguns familiares e eu estava observando as crianças brincando e uma das crianças era uma criança que conseguia subir em todos os brinquedos e ela tinha força e ela tinha astúcia e inteligência e era uma criança pequena, não era uma criança muito grande, era uma criança de pouco mais de 3 anos e aquela criança ela se sobressaía sobre as outras e eu observando aquela criança eu comecei a questionar meu pensamento a Deus. Eu comecei a perguntar, Senhor, por que essa criança, ela é assim, tão mais esperta, tão mais saudável, tão mais forte que as outras? Ela demonstra claramente, né, na maneira com que ela vê as coisas. Ela era uma criança muito esperta, no linguajar de hoje, uma criança ligeira, ela percebia as coisas muito rápido, ela tomava decisões muito rápidas, para a idade dela, ela se sobressaía. E naquele momento em que eu comecei a questionar a Deus, enquanto eu observava essas crianças no parque de diversão, o Espírito Santo começou a me falar. Aquela criança havia herdado a herança espiritual de seus avós, o pai pastor, a avó ministra, e seus pais também na presença do Senhor, sempre consagrando e apresentando aquela menina a Deus. E aquela menina, porque é uma menina que até hoje é muito usada por Deus, ela tinha e tem sobre a vida dela a presença de Deus, o favor de Deus. Aí você diz, nossa, Inário, então quer dizer que Deus não olha para as outras crianças? Sim, Deus olha para todas as crianças. Jesus ama os pequeninos. Mas nós precisamos entender que a vida espiritual é como uma semente que precisa ser regada, precisa ser potencializada, favorecida. Quantas pessoas nós vemos hoje que olha para os seus filhos e fala, nossa, meu filho não cresce, muitas das vezes não aprende a ler, não aprende a escrever, a criança não tem uma boa memória, e é negligenciado. Eu não quero fugir do contexto, eu estou querendo dizer a você como um anexo que nós devemos potencializar o favor de Deus em nossas vidas, potencializar a presença do Senhor nas nossas vidas, orando sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos e sobrinhos, orando sobre a nossa casa, apresentando a Deus tudo aquilo que nós temos. Assim como Davi fez. Davi foi um grande exemplo daquele que fez questão da presença de Deus e foi honrado em todas as suas guerras. Davi era vitorioso em tudo que fazia. Davi mostrava que não eram os cavalos, não eram os carros, não era a altura, a postura, mas era o favor de Deus. Eu quero convidar você hoje a tomar posse dessa palavra, entendendo que Jesus, ele cresceu forte e saudável, ele era cheio de sabedoria e ele teve o favor de Deus não apenas por ser filho de Deus, mas por ter potencializado em sua vida a presença do Senhor, por ter cumprido todas as exigências do Senhor. Quantas das vezes nós não fazemos isso? Não cumprimos as exigências do Senhor, não trazemos para a nossa vida aquilo que de fato vai nutrir e potencializar a vida espiritual. E eu quero finalizar essa mensagem lendo para você um contexto que está em 1 Crônicas, no capítulo 16, que diz o seguinte: deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim. Cantem louvores a ele. Falem a todos das suas maravilhas. Exultem
seu santo nome, alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e sua força, busquem sua presença todo o tempo. Isso aqui é um cântico de louvor de Davi. E eu quero dizer a você que o tempo inteiro o que ele fala? Ele fala, cante louvores a Deus e contem para os outros as maravilhas que o Senhor fez. E mais do que isso, busque a sua presença e a sua força. Busquem a presença de Deus todo o tempo. O que Davi está dizendo? Que a gente precisa orar? Sim, nós precisamos orar, precisamos consagrar, apresentar, e às vezes estamos enfraquecidos, então nós precisamos primeiro pedir para Deus que nos fortaleça espiritualmente. Mas Davi também está dizendo, olha, cante louvor a Deus, coloque louvor no seu lar, na sua casa, no seu carro, aonde você estiver, para que isso glorifique o nome do Senhor, para que assim você possa criar na sua vida uma atmosfera, uma frequência divina. O nome desse podcast é Frequência Divina com um objetivo muito forte, que é trazer para a sua vida uma frequência divina, para que você possa se conectar a Deus, para que você possa ter a presença de Deus sobre a sua vida. Então eu quero dizer a você que a mensagem de hoje é que você potencialize a presença de Deus, que você busque o Senhor com sua força, para que assim a presença dele esteja sobre a sua vida o tempo todo e assim você possa viver como Jesus viveu, com o favor de Deus sobre a sua vida, como Davi viveu, com o favor de Deus sobre a sua vida. E que através disso você possa viver algo maravilhoso, algo surpreendente, que você possa ver a presença de Deus transformando os resultados em sua vida. Que hoje, a partir dessa mensagem, você cante louvores a Deus, você consagre tudo à sua volta, você dê graças ao Senhor por tudo que já tem e potencialize a presença do Senhor. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, eu quero orar nesse momento pedindo ao Senhor uma coisa muito especial. Jesus, muitas das vezes nós queremos a Sua presença, queremos o Seu favor, queremos potencializar as nossas vidas espiritualmente, mas às vezes não temos força, Senhor. Às vezes estamos acometidos de muitos problemas, de muitos trabalhos, é uma rotina muito sobrecarregada, às vezes estamos frios e cegos, mas nós precisamos que nesse momento o Senhor se volte para nós, em sua misericórdia, e nos ajude. Senhor, eu te peço e me coloco nessa oração, pedindo ao Senhor, nos ajude, Senhor, nos fortaleça espiritualmente, tire a frieza espiritual, não deixe que a gente só deseje a sua presença, mas não tenha força para lutar por ela, mas nos derrame graça para que possamos ser fortalecidos e buscar mais e mais a sua presença. Deus, arranca toda a frieza espiritual, arranca toda a cegueira e nos ajude, Senhor, a priorizar a sua presença. Nos ajude, Senhor, a nutrir a sua presença de uma maneira que possamos regar diariamente e receber o seu favor, que o seu favor possa ser sobre as nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, negligenciar a nossa vida espiritual, mas que possamos orar mais e mais, buscar mais e mais, cantar louvores a Ti, proclamar às outras pessoas as Suas maravilhas, e que em nome de Jesus, a partir dessa oração e dessa mensagem, haja um divisor de águas. Se existe alguma ação espiritual maligna impedindo que o Senhor nos fortaleça espiritualmente, que ela seja neutralizada nesse momento, pelo poder do nome de Jesus. É através do sangue de Jesus que tem poder, que o sangue de Jesus que tem poder, o sangue de Jesus que tem poder, neutralize toda a frieza espiritual, toda ação maligna que queira impedir, Senhor, que seja neutralizado, e que o Senhor possa nos fortalecer espiritualmente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.